No diálogo, sim. A ordem dos fatores altera o produto. Se você quer contestar o argumento de alguém, valide sempre primeiro a dor do seu interlocutor. E aí então você apresenta o seu argumento. O fanatismo. O fanatismo que atrapalha a entrada de novas pessoas para o mundo da política. Parece difícil falar sobre fanatismo, não é verdade? Mas é necessário apenas três princípios para a gente nos adaptar e combater, dialogar e dar alternativas viáveis para o fanatismo político. A primeira questão que a gente precisa compreender é fazer uma pergunta. Será que o fanatismo, ele tem culpa necessária para atuar dessa forma? Eu poderia aqui citar para vocês Sócrates, Aristóteles, esses pensadores que muito bem falam disso. Mas, na verdade, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer algo prático aqui. Nós vamos entender como as frases mais ditas no momento, a gente vai estruturar e falar sobre o fanatismo com essas frases. Dos 3 itens principais, nós precisamos ter a primeira concepção, entender a história das pessoas. Todos nós temos histórias, todos nós temos crenças, valores, princípios, e esses princípios eles são norteados por situações particulares de cada um. Agora, alguns exemplos que nos influenciam a termos princípios e valores. Medo, insegurança, algum sentimento de propósito, a identidade. Sabe aquele político que às vezes ele fica muito tempo num cargo e a gente fala, esse político ainda não saiu dali? É fácil de entender. Ele teve uma oportunidade, ele teve uma identidade, ele está mantendo aquela esperança sempre aflorada. Agora, depois de a gente ter essa concepção racional, a gente vai para o mundo prático. E qual é o cerne da questão para lidar com o fanatismo? Não afetar o emocional das pessoas em um diálogo. Isso. Por exemplo, imagine que uma pessoa, ela conversa comigo, ela vai dizer assim, e aí, Léo, e o teu presidente? Visse o que ele fez hoje? Olha só. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Visse o teu presidente. Isso é algo que afronta a minha pessoa. Qual é uma reação natural da nossa personalidade? A autodefesa. E quando a gente tem a autodefesa, a gente muda o foco principal do assunto. Aquilo que era para ser um foco político virou agora uma afronta pessoal. E é isso que acontece nos debates. Isso é muito prático de se perceber que nos debates os candidatos só ficam se afrontando, né? Pessoas entre pessoas, ao invés do foco. Então, aqui, nesse item, quando a gente fala de gatilhos, quando a gente fala de não afetar o emocional, o gatilho da reciprocidade. Quando a gente tem um argumento, a gente tem que dizer assim, eu te entendi. Como eu falei anteriormente, nós temos que validar a dor da pessoa, e aí então apresentar o nosso argumento. Então a gente fala assim, eu te entendi, e o que você acha daquilo que eu falei? Eu falei da pessoa, você, o que tu acha? O que você acha? Ou, por que você fica votando nessa pessoa? Eu saí da pessoalidade e mantenho um foco. E o terceiro item, a terceira atitude, sabe onde é que eu aprendi? Dentro da JCI. A terceira atitude, quando a gente tem a mentalidade de não afetar o emocional, é o quê? Discutir ideias e não pessoas. Claro, faz total sentido. Discutir ideias e não pessoas, a gente faz um foco único de ideias e resultados. Nós temos vários problemas, mas a gente pega o problema e resolve. Aconteceu algum problema? O que nós vamos fazer para resolver? Vamos ser práticos. Não vamos ficar, a pessoa poderia ter feito isso, aquilo, aquele outro. Não. Qual a alternativa? Nós temos que buscar por resultados. Então, quando nós falamos de ser práticos, nós aplicamos a técnica que a JCI utiliza muito,
discutir ideias e não pessoas. Não afetando o seu emocional. Aí a gente é imparcial. Nós temos que respeitar as diferenças. Respeitando as diferenças, nós juntamos todas as ideias e temos um único caminho em comum, que é o resultado de todos. Eu nunca esqueço das primeiras vezes em que eu vi as palmas da JCI. E o fanatismo, aplicando o convite a todos nós aqui, de não afetar o emocional em um diálogo, de respeitar as histórias das pessoas, os sentimentos delas, e estimular por um único objetivo, que é o resultado, fazer igual às palmas da JCI. Todos começam desalinhados, mas no final, todos estão alinhados em um mesmo objetivo: discutir ideias que importam e que fazem sentido a toda a população e a quem desejar. Muito obrigado.